Dário vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega. Senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dário abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo, de branco, diz que deve sofrer de ataque. Publicado pela primeira vez no livro Cemitério dos Elefantes, em 1964, o conto Uma Vela para Dario foi escrito por Dalton Trevisan e é considerado um mini-conto de 2 páginas. Com orações curtas e objetivas, Trevisan constrói uma espécie de haikai em prosa, gênero de sua admiração, e lapida essa mini-história a cada nova edição publicada. Desse modo, este conto tem uma linguagem bastante resumida e estruturada a partir de verbos de ação, quase sempre no presente, o que faz com que o leitor acompanhe a descrição objetiva dos fatos como se estivesse dentro da cena narrada. Isso também pode ser percebido pela escolha da linguagem, em que notamos o uso de expressões coloquiais, ready-mades, clichês e modos de falar que vêm do mundo real e da experiência cotidiana, a exemplo de uma rua que se enche de pessoas em uma tarde comum. Ou nem tão comum assim, pois um incidente no meio da rua pode ser uma simulação da vida. Em Uma Vela para Dário, o enredo nos é apresentado como flashes do cotidiano, para que nós, leitores, também em cena, possamos sentir os problemas da vida das pessoas de maneira quase real. Nessa sequência de fotogramas, não sabemos o que veio antes do momento inicial, em que Dário vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e nem o que vem depois, quando o toco de vela se apaga, as primeiras gotas de chuva, que volta a cair, que é a última frase do conto. Nesta história não há final feliz, não há nem mesmo o encerramento do enredo. Um homem passa mal no meio da rua e cai no chão. Nesse sentido, o último ato consciente da personagem Dario foi descansar o cachimbo na pedra, antes de começar a agonizar e acabar morrendo. Na hora da morte, Dário estava completamente sozinho, pois embora possuísse boa condição social e financeira, não foi digno da empatia e da solidariedade das pessoas. Ninguém intervém, de fato, para amenizar o sofrimento de Dario, ou para tratá-lo com dignidade, uma vez que não há preocupação com o sofrimento do outro. O que acontece no conto é exemplo do que se vê quando alguém precisa de ajuda nas ruas das grandes cidades. Assim, o autor demonstra o lado cruel da vida, em que ninguém verdadeiramente se engaja com a vulnerabilidade do outro. Pois, em situações como essa, as pessoas tendem a se envolver somente até certo ponto, com ações que possam apenas amenizar a sua consciência. Um teatro de representações sem sentido efetivo. Assim é que, no conto, Dário não é levado ao hospital porque ninguém se disponibilizou a pagar a corrida do táxi. Não é carregado até a farmácia devido ao seu peso. É roubado, pisoteado, um corpo morto e indigente na sarjeta, sem nome, sem família, sem dignidade. Em um bom texto literário, tudo fabrica o sentido. Vejamos agora alguns símbolos presentes no conto. O primeiro deles é a própria escolha do nome Dário, ou Dario, que significa rico, possuidor de bens, soberano, ou ainda aquele que segura firme, aquele que o mantém. Sentido irônico quando observamos que na cena narrada o personagem não consegue se segurar e cai ao chão, tomado pela doença na hora da morte, além de perder todos os bens que carregava, como o relógio de pulso e o alfinete de pérola. Seguindo a leitura, encontramos também um símbolo bastante funesto quando lemos: é a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. Por que exatamente 17 vezes? Poderia o leitor perguntar. Se nada é por acaso, uma análise mais profunda permite entender que o número 17 pode representar, em algumas culturas, a ressurreição ou a liberação kármica, mas teria sido considerado como símbolo nefasto na antiguidade romana, porque as letras que o compõem podem representar a expressão "eu vivi". Fato é que no conto foi este o momento em que Dario realmente morreu, pois, após essa passagem, são os termos cadáver, defunto e homem morto que o designam. Mais adiante, observamos ainda o trecho em que podemos notar 2 símbolos importantes. Não consegue fechar o olho nem a boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos.
anos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. O primeiro deles é a metáfora da janela, símbolo da alma e do nosso olho interior, que tudo vê e compreende. No conto, as janelas são fechadas, representando o fechar os olhos para o problema, para aquela situação degradante da qual ninguém assumiu a responsabilidade pela dignidade da pessoa humana. Por fim, temos a vela, trazida pela criança negra, pobre e descalça, personagem improvável que vela o corpo e o enxerga para além da matéria. A vela simboliza a piedade que, ironicamente, aquele senhor não recebeu. Morreu sozinho, na rua, longe de sua família, indigente, uma vez que até os seus documentos também foram roubados. A vela representa, portanto, a síntese dos elementos da natureza, apontando para a alma que, após todo o sofrimento, ascendeu ao outro plano, representando a perenidade da vida. Todo o texto deve ser lido primeiramente no seu contexto e Uma Vela para Dario foi publicado pela primeira vez no longínquo ano de 1964. Daí que, por esse ponto de vista, notamos algumas marcas do tempo, entre elas o cachimbo, bastante comuns naqueles anos. Além disso, temos as roupas de época, como descritas em Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta, ou Não tenho sapatos nem o alfinete de pérola na gravata, as quais têm outros contextos na atualidade. Temos também o chamado rabecão, termo cuja origem remonta ao século XIX, quando os primeiros veículos funerários começaram a ser utilizados no Brasil, sentido que não é mais tão usado atualmente. A década de 1960 marca, na literatura brasileira, o início da pós-modernidade. E Uma Vela para Dario é exemplo dessa geração, ao tratar de temas como a violência gratuita dos dias, a solidão e a desumanização dos comportamentos humanos. Tudo isso em uma narrativa fragmentada, curta, com personagens sem nome ou perdidos de sua própria existência, e que, apesar da distância do tempo, continua a fazer sentido ainda hoje.